Olá, muito boa noite a todos e todas. Estamos começando mais uma live do Instituto Florescer. Estamos aguardando somente a Denise, do Deleite Materno. E hoje o assunto da nossa live vai ser amamentação e retorno ao trabalho, que compõe o projeto do Ambulatório de Amamentação do Instituto Florescer, em que eu e a Denise somos consultoras. Então, quem for entrando, segura um pouquinho até a Denise chegar. Aí, ó, já tá entrando. E aí a gente vai bater um papo um pouquinho sobre essa fase da amamentação, que é quando as mulheres retornam ao trabalho, tá? Vamos. Oi! Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem, Denise? Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo bem também. É, já Beleza. falei um pouquinho sobre o que se trata a nossa live, né? Pra gente já ir recebendo as pessoas. Eu acho que o pessoal tá entrando ainda, né? Mas para quem estiver entrando Beleza. agora, você tá me escutando bem? Tô te escutando perfeitamente. Tá me Tudo ouvindo? tranquilo. Eu tô? Você tá me ouvindo? Ótimo. Tá. Tava dando uma pequena travadinha, mas eu acho que agora voltou ao normal, né? É, eu acho que enquanto a gente vai estar esperando o pessoal entrar, a gente pode falar um pouquinho sobre o que é o motivo da nossa live, também sobre ambulatório de amamentação. A gente podia fazer um apanhado, né, Denise, já para ir explicando para as pessoas e dar mais uns 2 minutinhos para as pessoas irem entrando, tudo bem? Ótimo, tudo bem. Então, eu estava comentando aqui que essa live ela compõe uma ideia, né, que a gente tem de fazer um movimento do ambulatório do Instituto Florescer, né, o ambulatório de amamentação, para a gente falar um pouquinho sobre temas de amamentação e tentar coletivizar esse assunto. Então, todo mês a gente traz uma live com um tema e uma roda de apoio à amamentação, que acontece num sábado por mês, que será nesse sábado agora. Exatamente para que a gente troque informações, troque ideias, troque apoio mesmo nas diferentes fases de amamentação, nos diferentes desafios, que a gente consiga trocar as dores e os amores da amamentação. Então, a ideia é levar informação, mas também é levar acolhimento, né, e reflexão sobre esse processo. E, além disso, tanto eu quanto a Denise, a gente tem um dia de plantão no Instituto Florescer, que quiserem agendar com a gente um horário, né, para fazer consultoria de amamentação, orientação de amamentação e assim por diante. Então é isso, né? Bem-vindo para quem a Paty entrou. Oi, Paty. E o tema hoje é amamentação e retorno ao trabalho a pedidos, né, Denise? Isso, na última roda, as mães, a gente perguntou, né, se havia alguma sugestão de tema. E as mães sugeriram esse tema que eu acho que é um tema maravilhoso, né? Que é a amamentação e volta ao trabalho, né? A nossa roda, eu tenho o intuito mesmo, né, de juntar mulheres em diferentes fases da lactação, né? Até mulheres que nunca amamentaram, mas enfim, se interessam pelo assunto ou que pretendem amamentar e ainda estejam gestantes. E tem ali algumas mães que estão, né, nesse processo de voltar ao trabalho e estão ansiosas, né? Com medo, talvez, de saber como é que vai ser esse processo. E muitas vezes eu acredito que as mães ficam perdidas também, né? Eu tenho a impressão que o senso comum acha que a volta ao trabalho significa um pouco de desmame, né? Não sei como é que você vê isso na tua prática também, Ivane. Conta aí para nós.
Eu acho que é bem importante até a gente situar, né, Denise, o quanto que esse processo de retorno ao trabalho, principalmente numa sociedade que não organiza processo de trabalho favorável às mulheres que amamentam, às vezes pode deixar o processo como se ele fosse impossível, né? Uhum. Como se ele fosse que não desse para alcançar. E, na verdade, a gente pode fazer pensar, né, para as mulheres que desejam manter a amamentação no retorno ao trabalho, a gente pode pensar nesse processo com adaptação, com acolhimento, e acaba que eu acho que por conta disso, de não se falar muito, de não haver um incentivo nas próprias empresas, ou da gente não ter uma cultura de uma amamentação prolongada, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de desmame precoce, a gente não fala muito das possibilidades que a gente tem de organizar a nossa rotina para prolongar a amamentação, como é no caso do retorno ao trabalho, que muitas mulheres voltam com 4 meses com o bebê, ainda está no período de amamentação exclusiva, quando volta tarde pode voltar com 6 meses, mas a recomendação é continuar a amamentação, mas que ninguém fala como que esse processo é viabilizado. Então, como a gente não escuta muito, não discute muito isso na empresa, muitas vezes isso acaba como se não existisse essa possibilidade. E aí a nossa ideia hoje é, claro, pincelar, né, uma live para a gente apresentar o tema, mas é da gente pensar, inclusive, na roda, quais são as possibilidades que as mulheres têm para conseguirem voltar ao trabalho, as que querem, as que precisam, e manter a amamentação se assim desejar. Então, eu também vejo isso, sabe? Que é uma grande surpresa, assim, quando a gente fala para as mulheres que tem como fazer esse processo, às vezes até de uma amamentação exclusiva, e nunca lhe foi falado, né? Nunca lhe foi possibilitado isso de fazer essa organização, assim. Isso é verdade. Isso que você falou da organização social, né, é algo muito importante, né? E é algo que a gente já vem falando, e eu acho que as mães que estão aí buscando informação sobre a amamentação, né? Elas veem o quanto a rede de apoio ela é importante em vários momentos, né? E é nesse momento que entra a empresa, né? A empresa, ela precisa ser uma rede de apoio, né? Afinal de contas, as mulheres não estão mais só naquele ambiente domiciliar, né? De casa. Nós agora também trabalhamos, né? E a empresa precisa também atender essas demandas dessa mulher, né? Dessa família, dessa criança, né? E às vezes as empresas algumas vezes não sabem como podem fazer para ajudar, né? Às vezes não se dão conta de que elas também têm um papel nisso, né? E aí é interessante que essas mães que têm essa vontade, elas conversem abertamente, né, com os seus empregadores, porque às vezes eles nem percebem que há essa demanda, né? Então, e além de haver essa demanda, né? É um direito das mães, né? Então nós estamos garantidas por lei, né? De manter a amamentação, né? E que o ambiente de trabalho ele tem que nos proporcionar isso, né? E que a gente vai falar um pouquinho mais para frente o como é que a empresa ela se encaixa nesse papel, né? Então ela pode fazer isso de uma forma mais natural e empática, né? Ela mesma procurando apoiar essa mulher, mas a gente tem que lembrar também que a gente tem o respaldo aí jurídico, né? Das leis que nos ajudam a seguir nesse processo. Sim. É uma mudança de cultura, né? Quanto mais a gente fizer esse movimento de falar assim, olha, estamos nessa empresa e queremos amamentar e queremos, né? Mais a gente consegue mudar, inclusive, uma cultura empresarial mesmo, né? De atender essa demanda, assim. Acho que isso é bem bacana. Com certeza. Inclusive, se eu não me engano, talvez me fale um pouco a memória, mas empresas com mais de 30 mulheres no seu quadro, né, de funcionárias deveriam, né, a lei diz que deveriam ter uma sala, né, para ordenhas, por exemplo, né? E quando a empresa não tem esse número de colaboradoras, né, de mulheres,
ela também deve fornecer um espaço, né, que seja reservado e tranquilo, né, para que a mulher possa ali fazer a sua rotina diária de ordenhas, né? Uhum, sim. Bom, dito tudo isso, claro que para o retorno ao trabalho é um acompanhamento longínquo, assim, né? Não é em uma hora que a gente vai atender todas as demandas, mas a gente separou alguns tópicos que é legal as pessoas saberem das possibilidades para procurarem, né? Se informarem e, se quiserem, uma das indicações é procurar uma consultora de amamentação que acompanhe esse processo e que faça as orientações, porque por mais que a gente tenha assim um checklist do que a gente sabe que ajuda, que favorece esse processo, cada corpo é um, cada rotina é uma, cada mulher é uma, cada bebê é um. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? Mas a gente separou alguns tópicos, né, Denise, para que a gente possa falar que existem essas possibilidades. É que a amamentação, a gente começa a ver ela aos poucos, à medida que a gente vai aprendendo, né? A gente vai vendo que ela é um processo, né? E eu acho que como todo processo que você vai levando a cabo, né? Você tem métodos, né? Então a gente tem métodos de ordenha, né? Você tem o método para amamentar, né? Qual que é o método para amamentar, né? A tal da posição, da pega, da sucção, né? Então tudo pode ser otimizado, né? E aí as consultoras entram, né, para ajudar e muitas vezes a passar o método ali que vai ajudar aquela mãe, aquela família a atingir os resultados de uma forma mais rápida, né? E no caso da volta ao trabalho, né, não tem como a gente não falar de ordenhas, né? E esse é o ponto chave, né, do retorno ao trabalho, né? E para isso existe um certo planejamento, né? Quando que eu devo começar a ordenhar? Quanto que eu devo extrair de leite para o meu filho, né? Ou para minha filha? Qual que é o tamanho do estoque que eu devo fazer, né? Então, tudo isso, ele exige um planejamento, né? Então, eu acredito que não existe, né, um retorno ao trabalho e continuação da amamentação sem ter esse planejamento, né? Se a mãe não estar atenta um pouquinho antes, né, de que ela vai ter que voltar ao trabalho e que ela precisa começar a organizar essa rotina dela, né? O que você acha, Vani? Não, eu acho que até pensando, você falando em planejamento, eu já penso muito em desejo também, né? Eu acho que é isso que é bem importante, que a Denise falou. A gente parte sempre quando a gente planeja. Então, quando a gente planeja, por exemplo, no pós-parto, fazer uma amamentação exclusiva em livre demanda, que é um investimento de tempo, de psique, de energia física, a gente parte de um desejo de fazer uma amamentação exclusiva, ou se é mista porque precisa, ou porque também é do seu desejo, né? Eu acho que a conformação da amamentação, ela parte de um desejo, e esse desejo sempre tem um investimento do planejamento. E eu acho que a amamentação, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas começam a falar disso em cima, quando tá próximo. Eu já acompanhei mulheres que caiu essa ficha que dava para continuar a amamentação faltando uma semana, a gente suou a camisa, fez uma maratona ali e deu certo, né? Mas o que a gente passa de orientação é desse planejamento, e esse planejamento tem que ser muito atravessado por qual o desejo dessa amamentação. Então, acho que é essa a pergunta, assim, eu vou voltar ao trabalho, o que eu quero? Eu quero manter a amamentação exclusiva, eu quero fazer uma amamentação mista, só que com o mínimo de leite artificial possível, qual que é o meu... eu trabalho meio período, então como que eu posso manejar isso? Então, tudo isso de planejamento, ele parte primeiro de um desejo. E é muito importante a gente saber qual que é o objetivo final exatamente para esse planejamento, né? Porque isso vai fazer toda a diferença de como que eu vou fazer estoque, de quanto tempo, e até para a gente conseguir fazer uma análise de para essa rotina, para esse corpo, para essa demanda desse bebê, qual é o planejamento que eu preciso, né? Uhum. Então, acho que reconhecer desse desejo e aí fazer esse planejamento com um tempo de antecedência
facilita muito o processo, né? Perfeito. E Penso você, eu concordo contigo, né? Eu acho que tudo tem que ser permeado, né? Da mulher perceber para ela mesma o que é importante, né? E aí que entra a questão do desejo, né? Então, Uhum. às vezes a mulher não quer, né, fazer longas pausas para extrair uma quantidade X de leite. Então, ela não se importa em talvez ter que complementar algumas mamadas, né? Com uma fórmula, enfim. Então, a gente tem que saber, né, realmente adaptar, né, o método, enfim, né, a necessidade de cada mulher, né, ou fornecer a ela meios, né, de que ela descubra o que funciona melhor para ela. Mas em geral, assim, Vani, quanto tempo você recomendaria antes da volta ao trabalho, né, para uma mulher que está em aleitamento materno exclusivo, né, e que quer continuar assim e vai voltar ao trabalho? Quanto tempo antes você acha que ela deve começar a se organizar, já montar um estoque, por exemplo? É, a pergunta, esse planejamento, né, Annelise, eu acho que é bem importante a gente pensar que varia muito também do corpo, assim, porque às vezes a gente consegue fazer um estoque grande em algumas mulheres que têm uma ejeção de leite mais fácil e algumas mulheres a gente precisa estimular mais. Quem eu sou, né? Meu leite faz ejeção Quem sou eu? fácil, eu consigo aumentar. Quem sou eu? A gente precisa de um tempo maior para descobrir. Eu sempre sugiro da gente conseguir fazer essa análise com uns 30 dias de antecedência, né? Pelo menos. E eu sei que as consultoras mudam o discurso e tá tudo bem, né? Eu acho Uhum. que acaba que as metodologias são diferentes e cada mulher vai se adaptar, mas o importante é pensar que eu preciso de um tempo. Primeiro, para eu ver qual é o tipo de distração, qual é o tipo de ordenha que eu gosto, que eu me sinto bem, né? Quem não tem uma máquina elétrica, se pensa em adquirir, qual vai adquirir, se vai adquirir ou vai alugar, vai pegar emprestado. Então, esse tipo de organização, para que a gente consiga otimizar, favorecer uma rotina que permita várias distrações ao longo do dia, tanto para estimular um upzinho assim de produção para a gente fazer um estoque excedente, mas também para que eu tenha esse estoque, né? Então eu gosto de começar com uns 30 dias já de antecedência de pensar nesse planejamento. Quanto que sai quando eu extraio, como que vai ser a rotina, eu vou conseguir extrair em que horário, né? Então eu geralmente sugiro uns 30 dias de antecedência. Não, nada impede. Ai, mas eu vou voltar a trabalhar semana que vem, então eu sou um caso perdido? Tô Claro ferrada. que não. Tô ferrado, claro que não. Mas eu acho que é um tempo legal para a gente conseguir sem essa pressa do relógio. E aí, quando tiver tudo bem, a gente consegue fazer um estoque maneiro. Eu não sei como que você pensa nos prazos, Denise, o que você acha? Não, eu gosto de trabalhar também com esse tempo de 30 dias, né? Até porque as mães precisam pensar no seguinte, né? O nosso corpo, ele é uma máquina, né? Ele é uma fábrica ali de leite, as mamas, mas elas vão funcionando sob demanda, mas essa demanda ela não acontece assim automaticamente, né? Então, se a mãe quer otimizar essa mamada, né? Ela vai estar dando de mamar normal, né? Ela está nesse planejamento, mas ela já quer montar um estoque, então ela não vai poder tirar do bebê, né? Da mamada do bebê. Ela vai ter que, né, fazer as mamadas que ela normalmente faz, né? E aí incluir algumas ordenhas ali ao longo do dia, né? No que você falou de otimizar, né? Aumentar um pouquinho essa produção para fazer o estoque. Só que não vai ser nos primeiros dias que, nossa, né? Produzir um monte de leite, extrair 100 ml aqui. Não é assim que funciona, né? O corpo vai levar alguns dias ali, né, para ele começar a entender, opa, eu preciso começar a produzir mais, né? Então, muitas mães se enganam, né? Acham que, nossa, eu vou colocar a bomba aqui e vai jorrar leite, né? Vou guardar 100 ml aqui e vou montar meu estoque rapidinho. Não é assim, né? Mas isso também não é um problema, né? Porque você tem que entender que o corpo funciona assim mesmo, né? Você precisa dar um tempo para ele entender que aquela é a nova demanda e aí ele vai começar a reagir, né? Então as mães, às vezes elas estão lá, né? Uma semana voltar ao trabalho, vou pôr a bomba aqui, não saiu nada, né? Não saiu 5 ml, agora eu tô ferrada, né? Não vou ter leite para deixar para o meu bebê.
justamente para você não ficar nessa ansiedade, nesse medo, é que entra o planejamento, né? O planejamento e o conhecimento, né? Então você sabe que você precisa de um tempo, né, para estimular o seu corpo a produzir esse a mais de leite. Aí, legal, começou a produzir. Então tá. Então, quanto normalmente você consegue, né, extrair por ordenha, né? Ah, eu consigo extrair 60, consigo extrair 90. Ah, legal, né? Então, e aí a gente vai, né, aos pouquinhos estabelecendo ali a meta, né, que essa mãe precisa para quando ela voltar ao trabalho. Então, por isso que a gente diz, o planejamento é a chave do negócio, né? A chave do retorno ao trabalho. Sim. E não caiam na ilusão do teste da bomba. A gente sempre fala isso. O teste da bomba, ele não é confiável. Que daí você vai lá, coloca a bomba, fica lá 10, 15 minutos e sai 20 ml. Aí você fala, cara, eu não tenho leite, né? A gente tem que pensar que o mecanismo de extração da bomba elétrica, ela só faz por uma pressão negativa. Então, o vácuo e vai fazendo esse leite sair. Então, nem toda mulher, ela se acostuma assim, ou o corpo anatomicamente responde tão facilmente. E se a gente vai pensar no bebê, o bebê tem um mecanismo de pressão negativa, porque ele faz um vácuo, a boca de peixinho é para isso, tanto que quando a gente tenta tirar, né, a gente coloca o dedo e faz um dedinho na hora que tira o dedinho, né? Então não é fácil assim tirar. Ele faz uma extração mecânica, que é a extração manual, que também é possível. A gente fala muito da elétrica, porque às vezes a gente tem uma concepção que é mais fácil, mas eu conheço mulheres, pessoas próximas a mim, tiravam 100 ml com a manual e com a extração na bomba elétrica não conseguiam tirar 30. Mas o bebê também faz extração manual. E aí tem uma coisa que o bebê faz e que nenhum outro mecanismo faz, que é a ocitocina, que é essa relação e que o nosso corpo se dispõe a entregar o leite, né? A ocitocina é o hormônio do amor, que é inclusive o responsável por esse leite, né? Espirrar, que jorrar, né? Então, e isso nenhuma bomba vai fazer. Nenhuma extração manual. Inclusive, no começo, nas primeiras vezes, você fica desconfortável, nada daquilo tem ocitocina. Com o tempo, você acostumando, pegando uma rotina, achando um espaço ali de que você consiga se aproximar, né, com o seu bebê, aí sim pode ficar mais fácil esse leite sair mais. É uma questão também do corpo se adaptar a um estímulo tão diferente para extrair o leite do que é o bebê. Acho, não caiam na pegadinha do teste da bomba, porque senão a gente desiste antes de tentar começar, né? Com certeza. E isso daí entra também numa das estratégias, né? Nas dicas, né? Vamos assim dizer, que a gente dá para otimizar ordenhas, né? Então, como a Vani falou, né? Às vezes muitas mães já no início da amamentação, né? Tão longe ainda de pensar numa volta ao trabalho, mas às vezes o bebê nasceu e aí tá com mamilos fissurados e daí a mãe quer economizar um pouco ali, né? Tá sentindo muita dor, ela põe a bomba, né? Para ajudar a aliviar e também para oferecer pro bebê de outras formas. E daí acontece isso que você falou, essa mãe vê que saiu ali 5 ml. Ela pensa, meu Deus do céu, essa criança tá chorando por causa disso, ele não tá mamando nada, né? Não tem leite aqui, eu não tô produzindo leite. Então, isso é uma pressão muito grande, né? Porque há essa comparação, né? Porque a gente não vê, né, o quanto que o bebê está ingerindo, né? A gente não tem o peito transparente, né? Então, a gente acaba fazendo essa associação, né? Quando você vê o teu leite ali na bomba e é só aquele pouquinho, você pensa, putz, não tenho leite, né? Mas tem que ver que realmente o estímulo que o bebê faz, ele tem uma sucção diferente, né? Nada é igual à mamada do bebê, né? E você tem toda essa questão da ocitocina que você falou, né? Então, são coisas que precisam ser levadas bastante em consideração, né? E uma das dicas que a gente dá para as mães que estão ordenhando ou pensando em ordenhar é realmente isso, né? Como que você vai trazer a ocitocina, né? Mais para perto da sua realidade quando você está longe do seu bebê, né? E aí algumas estratégias são essas, né? Você tá com o teu celular ali, você vê um vídeo do seu bebê, né? Você vê uma foto do seu bebê,
né? Ou você tá com alguma coisa com o cheiro do seu bebê, né? Essas são coisas, né, que vão ajudar a você a ter essa memória, essa lembrança, né? E ajudar a liberar essa ocitocina e facilitar um pouco a extração, né? Então, essa é uma das dicas Sim, que a gente dá, né? Que são muito, muito boas e muito eficientes, né? Eu acho que sim. aqui, né, nessa questão da ocitocina, é uma das únicas partes em que o instinto realmente surge, né? Porque todo o resto parece que é técnica, né? Mas essa questão do hormônio, né? E do hormônio do amor, né? Da ocitocina, desse vínculo realmente emocional entre essa mãe e esse bebê, você consegue, né, dar um gatilho, né? Na liberação desse hormônio ao usar essas estratégias, por exemplo, né? Uhum. Denise, inclusive, gente, a Jana colocou uma pergunta. Quem for tendo perguntas pode mandar para a gente. A Jana coloca que tentou por mais de 15 dias e não tive sequer colosso. Induzia com o bebê e com a extratora manual. Peraí que tem mais. E nada, que meus peitos incharam, até febre eu tive, parecia duas melancias, mas nem colostro nem leite. Até hoje não me conformo. Jana, então assim, a gente é muito difícil a gente falar quando a gente não avaliou na época, né? Então, não tem como a gente saber o que aconteceu. O que a gente sabe é que, assim, ó, o corpo não ter uma maturação para a produção de leite são casos raríssimos, assim. E o que geralmente pode acontecer, e que é o que acontece na maioria dos casos em que a gente tem um desmame precoce, é uma condução e um manejo, ou não, sem condução e sem manejo, né? Porque às vezes não tem acesso à informação e tal. Mas cada caso é um caso, então a gente não pode falar o que acontece, assim. Se você chegou a ter febre, tinha muito engurgitamento mamário, não sei se era isso, né? Às vezes pode ser o engurgitamento, às vezes fica doloroso, e quando o peito está muito cheio nesse começo, ele faz uma inibição, sabe? Dessa extração, não é tão fácil, tem que ter muita massagem, muito cuidado. Então, às vezes, era uma dificuldade dessa. A ocitocina ali não estava rolando, né? Estava no começo da amamentação. Mas é muito difícil dizer o que aconteceu nos primeiros dias, assim. Precisaria a gente ter avaliado, né? Mas, infelizmente, também a gente tem casos que às vezes é difícil da gente amamentar, que a gente faz o esforço, que a gente tenta e não acontece, tá tudo certo. O complemento, ele é nosso apoio para isso mesmo, né? Ainda mais se você tinha desejo, a gente fica chateada, mas com certeza você deu o seu melhor e seu bebê recebeu o melhor também, né? Com certeza. Mas cada caso é um caso. O que na extratora, extratora manual, principalmente dependendo da extratora, tem uma que não é tão indicada, não sai mesmo não, sabe? E aí, às vezes, precisaria talvez de um outro manejo. Não sei, né? A gente está chutando, mas não tem como a gente saber sem estar presente, né? Sem avaliar o caso. Né, Denise? Não sei Com certeza. A impressão que dá é que ela foi ficando cada vez com o peito mais engurgitado, né? E aí o leite fica cada vez mais difícil de sair mesmo. E o próprio corpo entende, opa, eu tenho leite aqui, não está sendo liberado, eu não preciso produzir mais, né? Porque não está tendo demanda, né? Não está tendo saída, né? Então, por isso que a gente diz que peito cheio por muito tempo é ruim, né? Peito cheio não é um bom sinal, né? É bom sinal que ele encha, mas que ele esvazie também, né? E se ela tava com essa mama muito cheia, né? Fica difícil bombear, né? É o mesmo princípio da sucção do bebê também, né? Você precisa estar com o seio um pouco mais macio, né? Com o leite um pouco mais fluido, também para você ordenhar, né? Então, eu acho que foram várias coisas ali que foram se somando, né? É por isso que eu acho que a Vani concorda comigo também, que a amamentação, ela é a alimentação, né? Ela é o alimento do bebê. Então, você não pode esperar, né? Você tá com problemas na amamentação, você tem que procurar ajuda logo, porque o bebê precisa mamar, né?
E aí, quando você tem uma dificuldade, né? Por exemplo, um peito engurgitado, geralmente você ganha de presente um mamilo rachado, né? Às vezes um mamilo rachado, daí o mamilo, depois do mamilo rachado, às vezes vem uma candidíase, porque a mãe usou a concha ali, né? Para que não ficasse raspando no peito. Então você vê que à medida que o tempo vai passando, né? Muitos problemas vão se somando, né? E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de resolver, né? Só que isso não é culpa nossa, né? Porque a gente ainda tem aquela ideia de que a amamentação é algo instintivo, né? É algo que em um determinado momento vai rolar, né? Então a gente vai nessa confiança e nessa esperança, né? Então é muito comum isso acontecer. Por isso que é legal, né, as mães estarem aqui procurando mais informações para saber, opa, isso não é legal, né? Isso não deveria ser assim, né? Isso eu preciso fazer um manejo de tal forma, ou eu preciso procurar ajuda, né? Para que realmente as coisas comecem, né, a melhorar logo e a irem para frente, né? E isso vai em todo o processo de amamentação, né? Inclusive aqui a gente está falando de ordenha e de retorno ao trabalho, a gente pode ter dificuldades no caminho, né? Como você mesma falou, né? Às vezes a gente tem uma mulher que não se adapta a um tipo de bomba, né? A gente geralmente recomenda a elétrica, né? Porque ela é mais fácil, né? Dá menos trabalho para a mãe, às vezes otimiza o tempo dela. Mas tem mães que simplesmente não se adaptam, né? Então, algo que a gente sempre precisa ver, né? Caso a caso. E sempre procurar ajuda, né? Quando a gente vê que as coisas não estão caminhando muito bem. É. Até a Jana traz assim, ó, que ela fazia massagem, mas ela fez a cirurgia bariátrica. Será que é isso? Jana, não dá para afirmar assim que é isso, tá? Oi? Pode falar, Denise. Não dá para afirmar, mas pode ser, né? A cirurgia bariátrica, ela é um fator de risco para a amamentação, né? Assim como a diabetes, assim como a diabetes gestacional, né? Assim como a hipertensão, assim como o hipotireoidismo, né? Existem várias questões que podem interferir na amamentação. Não quer dizer que ela necessariamente tenha acontecido por conta disso, né? Até porque a gente acompanha muitas mulheres, eu já acompanhei várias mulheres que fizeram cirurgia bariátrica. Claro que as histórias são muito distintas, mas elas amamentaram, né? Algumas precisaram de apoio, como de complemento, outras não. Mas assim, cada caso é um caso. Então, a gente... nada na amamentação, ela é definitiva. Então, que ela disse que ela está grávida de 31 semanas e ela quer muito amamentar. Então, nada na amamentação é definitivo. Tipo, nossa, se você tem isso, você não pode amamentar. Se você fez... Nós temos mulheres que não gestaram seus bebês que amamentam, né? Então, nada na amamentação é definitivo. Então, se você está gestante de volta e quer amamentar, é outra história, é outro bebê. O que é muito importante que fica a dica aqui, assim como é no retorno ao trabalho, a gente já começa a planejar na gestação a amamentação, né? Procura ajuda, começou a ter dificuldade, já veja uma consultora, porque a gente fala, né, Denise, que o sucesso de amamentação é a amamentação possível. É a amamentação que faz bem para o bebê e faz bem para a mulher. É aquilo que a gente pode dar o nosso melhor e tá tudo certo. Então, não tem assim, nossa, não amamentei o primeiro, então quer dizer que o segundo não vai dar errado? Muito pelo contrário, né? Muitas vezes as mulheres tiveram uma história não legal na primeira amamentação, vão buscar o processo para compreender e amamentam ótimo no segundo, né? Então, nada garante nada é definitivo. E aí eu vou te convidar, Jana, para vir na nossa roda sábado, porque apesar de ter tema, nossa ideia é a gente conversar. Isso aí. E aí... às vezes tem uma outra mulher que já passou pelo que você está passando e que a gente pode tirar várias ideias, assim, para ajudar você no seu segundo bebê. Viu? Tem várias possibilidades. Fique bem tranquilo. Isso mesmo, e venha mesmo. E isso que você falou é interessante, porque às vezes até uma mãe que teve o primeiro bebê e deu tudo certo, nunca teve um mamilo fissurado, não sabe nem o que é isso,
Aí chega o segundo, pronto. E aí ela leva um susto, né? Porque para ela a amamentação foi instintiva, né? Sei lá, uma em cada 100. Mas, né, nesse não deu, né? E aí, né? E aí tem várias coisas que a gente precisa analisar, né? Será que essa criança tem freios orais, né? Será que essa mãe precisa ajustar alguma coisa nesse bebê, né? O que será que aconteceu com ela durante o parto? Então são muitos fatores que são envolvidos aí, né? E aí Exato. e aí a gente precisa, né, avaliar tudo isso. E à medida que o tempo passa também, né, o corpo tem tempo, tem um tempo maior para se reorganizar, né? Então a gente vê mulheres, por exemplo, com cirurgia de redução de mama, né? Que ali na primeira gestação, que era muito perto, né, da cirurgia, né, ela não conseguiu amamentar, mas às vezes na segunda, na terceira gestação depois ela conseguiu, passou, sei lá, 10 anos que ela fez a cirurgia, e a gente já tem estudos que mostram, né, por exemplo, que dutos podem ser refeitos, né, o corpo dá seu jeitinho, né, então é interessante pensar que, como você falou, né, nada é uma sentença, né? Tudo precisa ser avaliado e tentado, né? Porque é isso que a gente faz na amamentação, né? Várias tentativas, né? Exato, exato. Vamos voltar para o tema, para o tema Vamos. de retorno Adoro, ao a gente vai e trabalho. volta. Então tá, falando em planejamento também, né? Entrando, né? Eu acho que a da rotina era uma das coisas principais. Mas tem a importância do local também, né? Onde você vai fazer essas ordenhas, né? Então, só para dar um plano assim geral, tá? Tem exceções aí, tem adaptações. Mas, por exemplo, num trabalho de 8 horas que a mãe fica fora, né? Ela tem, né, mais ou menos que ordenhar umas 3 vezes, né? Então, 3 ordenhas ao longo dessas 8 horas. Mais ou menos, né? E aonde que ela vai fazer essas ordenhas no local de trabalho? Pode ser no banheiro, Vani? Eu sempre brinco que poder a gente pode tudo, né, Denise? Que a gente escuta cada realidade, mas a gente não sugere, né? A gente sugere que seja num lugar tranquilo, que você. Porque é diferente quando você extrai na sua casa, que você tá ali com seus micro-organismos, com a sua, né? E quando você vai no lugar externo, você está trabalhando, dependendo no que você trabalha, você precisa de um espaço para alocar o material, para higienizar, para ficar tranquila, porque quanto mais eu sei que a gente vai fazer uma extração no ambiente de trabalho, a gente não vai conseguir super relaxar, né? Mas um ambiente adequado que a gente consiga fazer, né? Todo o ciclo de higienização das nossas mãos, do material, afinal a gente não está em casa, a gente está manuseando outras coisas no trabalho, mas também que a gente consiga aproveitar. Se a gente tem lá os nossos minutos de extração, a gente precisa aproveitar aquele tempo, né? Então, que a gente consiga, que é como a Denise falou no começo da live, né? Que a gente consiga, em teoria, a gente deveria oferecer para a mulher um espaço em que ela conseguisse fazer essa extração de uma maneira mais tranquila e eficaz possível. Eu brinco que tudo é possível, a gente não indica, porque infelizmente a gente recebe essas questões, né? Ai, não tem como e tal, e aí a gente vai pensando em estratégias para adaptar, em estratégias para isso acontecer da melhor forma possível, né? Uhum. O que você acha, Denise? Isso aí. Às vezes uma sala de reuniões mesmo, né? Que você possa, né, avisar, eu vou me trancar aqui, vou dar uma jogada, ficar uns 20 minutinhos, meia hora lá, tá? Eu vou reservar essa sala para mim. É um lugar em que você pode ficar tranquila, né? Ninguém vai te interromper, ninguém vai te atrapalhar. Talvez tenha até uma outra colega de trabalho que possa estar fazendo ordenha com você e vocês dividem esse espaço, né? Tem uma cumplicidade ali, talvez as coisas fiquem até um pouco mais fáceis, né? Mas enfim, um espaço em que realmente você consiga ficar tranquila, né? Porque a gente falou da importância da ocitocina, né? Então, uma mulher nervosa, ela não vai conseguir liberar a ocitocina, né? Então, essa extração vai ser uma extração mais difícil, mais demorada, né? Então, ela tem que ter essa privacidade, né? Um pouco desse conforto. E o banheiro é complicado por causa dos micro-organismos mesmo, né? Como a Vani falou, né? Então, você tem o risco de contaminação do leite, né? Se você estiver manuseando ele ali num lugar em que você
não é um local limpo, né? Isento de bactérias, de micro-organismos, né? Então, a gente não recomenda. Por isso, é importante planejar, né? Então, você já vai saber mais ou menos, né, qual é o tempo, né, quantas ordenhas e o local onde você vai fazer. Isso é importante que converse, né, no trabalho, né? Você não precisa de um super espaço, né? Um lugar que você consiga ficar tranquila, né? Que você possa deixar ali todo o teu material separadinho e limpinho, higienizadinho, né? Para você fazer a tua estação tranquila, né? Sim. O que E mais aí, tem na nossa lista aqui? vamos falar sobre os utensílios? A gente falou um pouco sobre as bombas, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida aqui sobre bombas. É engraçado porque aqui para mim tá tudo parado. Eu não vi a pergunta. E também não tá subindo, eu não tô vendo pessoas novas que estão chegando, enfim, tá tudo travado aqui. Então eu não sei o que o pessoal tá perguntando, enfim, né? Se tem alguma coisa a mais pra gente falar sobre as Peraí. Ai, bombas. agora que. Né, por enquanto não tem. Deixa eu até ver que eu acho que a minha cunhada chegou, a Janaína também, para mim apareceu agora. Peraí. A Janaína. Ah, tem mais uma pergunta, sim. Eu estou com hipotireoidismo durante a gestação. Pode atrapalhar a amamentação? Quer começando a responder, Denise, porque tem bastante pergunta aqui, eu vou anotar, tá? Tá bom. Pode. O hipotireoidismo, ele é um fator de risco. Inclusive, eu tenho hipotireoidismo. Já tinha antes da gestação, o meu não foi gestacional. Mas se você fizer o controle, né, como você vai fazer, né, a tendência é que depois, se o teu é um hipotireoidismo gestacional, que surgiu devido à gestação, é possível que, né, os teus hormônios voltem aos níveis normais depois que o bebê nascer. Mas você vai ter que fazer os acompanhamentos, né? O exame normal de sangue para ver o hormônio, né? O TSH. E se tiver um pouquinho alterado, daí, né? Você vai ajustando as doses do hormônio, né? E aí você consegue, né? A tireoide, ela influencia em muitas funções do nosso organismo, né? E inclusive na lactação, né? Então, você mantendo os níveis hormonais ali dentro da normalidade, você pode ficar tranquila. E como é um tratamento tranquilo, né? É só você repor o hormônio pelo medicamento, um medicamento simples, né? Que você toma uma vez por dia, você pode ficar tranquila, tá? Pessoal, eu fui vendo assim, só que eu não anotei o nome da próxima pergunta, e se alguma passou, ficou lá para cima, vocês repetem, tá? Mas a eu pergunta foi. Posso dar uma dica? Quem Pode? tiver pergunta, ao invés de colocar aqui nos comentários, tem um balãozinho ali, ó, com uma perguntinha, um ponto de interrogação dentro. Aquilo ali abre uma pergunta e fica mais fácil para a gente localizar e jogar aqui na tela também, quem quiser perguntar por ali. Você não pode usar os comentários mesmo. A Ali agradeceu, agora eu tô vendo também, gente. A Ali agradeceu a resposta, tá, Denise? Legal. A próxima pergunta foi sobre se deve ser na mamadeira, no copo, na seringa. Eu acho que você quer falar sobre os utensílios e depois a gente fala sobre o modo de oferta? Sim, tá bom. Então vamos falar. Então as bombas elas existem de diversos tipos, né? Primeiro, né, a grande protagonista disso tudo é a mãe, né? E suas mamas maravilhosas. E aí, em segundo lugar, vem as bombas, né? Porque é a bomba que vai fazer esse trabalho de tirar o leitinho de lá. E aí existem diversos tipos, né? Existem as manuais, que são mais baratas, né? Que você tem que fazer com a mão, né? Eu até tenho uma aqui. E a minha é bem simplesinha, na verdade. E aí tem outras que são elétricas. Tem uma elétrica bem baratinha que eu gosto de recomendar para as mães. O meu tá até desmontada, minha aqui, vou ter que montar. E tem as elétricas simples, né? Com um bocal só para extração, e tem as duplas. Só que as duplas, tipo, são carésimas, né? Quase R$ 1.000, R$ 2.000. Já nem sei direito qual que é o valor que tem. Então é muito difícil, né? A gente conseguir
comprar aqui no Brasil, né? As americanas que têm o costume muito, né, de às vezes nem amamentar no seio, mas extrair, né? Elas extraem muito leite lá. Ela é normal, né? Então a gente até vê aqueles sutiãs, né? Que acopla aqui e aí elas ficam lá extraindo o leite. Então, o que é mais comum, né, de se usar, e eu acredito que seja mais fácil, são as bombas, é a bomba elétrica, né? Porque às vezes no trabalho você tem essa limitação de tempo e tal, né? Tem que otimizar muito essa rotina. A gente acaba usando a elétrica, né? Então, normalmente é a que a gente indica, né? Mas você usa a que você puder, né? Ou a que você se adaptar melhor, né? Que foi o que a Vani falou, né? Às vezes tem mães que não se adaptam, né? A extração com a bomba elétrica, né? Sim. Então, pode falar, Vani. E, inclusive, nesse processo de planejamento, é legal experimentar. Se vocês estão com uma consultora, a consultora geralmente tem esses equipamentos, e aí vocês podem fazer a experiência junta. Aí algumas também alugam, e aí você experimenta uma semana, porque às vezes você pega uma marca, isso é muito comum, a gente pega uma marca que está em venda, está muito em promoção, a gente experimenta, não saiu. Aí a gente fala, putz, não vai dar certo, não tenho leite, não sai. E aí, às vezes, uma outra marca, uma outra modalidade dá certo. Então, nesse planejamento, a gente faz, inclusive, a experiência do equipamento. E uma coisa muito importante, enquanto a Denise monta ali a bomba manual, a bomba manual, gente, não é aquela que parece uma buzina e nem aquela que parece uma seringa, que vocês compram na farmácia por quinzão. Essas duas bombas, elas são contraindicadas, porque além de não fazer uma extração efetiva, não sai, geralmente não sai, quando sai leite, é aquela mulher que... Mas às vezes também machuca. Às vezes não, muitas vezes, porque elas fazem uma pressão muito forte. É uma seringa que você puxa assim no seu seio e o outro parece uma buzina de bicicleta. As manuais indicadas, essa que a Denise vai mostrar. Que assim como a elétrica tem uma questão da praticidade, a manual tem outra praticidade, que é você não precisar da tomada, né? Apesar que tem algumas elétricas que você pode carregar a bateria. Ó, essa aqui é de válvula. Ela tem uma válvulazinha ali. Essa que é a manual indicada, tá? Só que... Inclusive... É que monte a sua bomba em 5 minutos numa live é um pouco difícil mesmo, né? Mas ela é simples. Faz tempo que eu não monto isso aqui. Ela estava desmontada, eu lavei. Ah, pronto. E ela tá travada. Ela é uma válvula. Isso, né? Essa que ela tá travada. E tem mulheres que super se adaptam, tem mulheres que já não veem muita diferença. Por isso que é importante esse planejamento, para a gente ver o que a gente gosta, o que nosso corpo responde melhor e o que a gente também se sente à vontade, né? Vai falando aí que eu vou pegar a da Medela, que eu tinha, antiga, que era de pistão, tá? Para elas verem que a gente não usa mais essa, que ela machuca, a sucção é muito forte. E aí eu vou respondendo então a pergunta da colega, que eu peço desculpa, eu não anotei seu nome, e a pergunta ficou lá para cima, que é de qual forma que a gente oferta. Então, quando a gente pensa na extração, a gente pensa ou na extração manual, ou na extração com os equipamentos, que são a bomba, ou uma bomba manual, ou a bomba elétrica. E qual que é para a gente armazenar? O ideal é armazenar potinho de vidro com tampa de plástico, tá? E aí, qual que é a melhor oferta pra gente, qual que é o melhor equipamento para a gente ofertar? Então, o que a gente sugere é a gente ter equipamentos que eles não causem um risco maior de confusão de bico. Por isso que quando a gente fala de oferta, a gente sempre sugere o copinho aquele copo convencional, tá? De pinga. E a colher de pinga. E a colher dosadora, que é essa que a Denise está mostrando, tá? Que antigamente colocava um papinho ali, hoje a gente usa para dar leite, porque o movimento,
claro, né, gente? Sempre a maneira de oferta, ela também é importante. Se você despeja na boca do bebê, ele não vai fazer esforço, ele vai ficar esperando ali. Então, se você deixa o equipamento, ele vai fazer o movimento necessário para tirar. E aí tem menos risco, tanto de confusão de bico e menos risco de confusão de fluxo. Porque às vezes a gente acha que o problema é só o bico. E o problema também é esse leite que sai mais fácil. A Thaline falou que ela volta ao trabalho ao final do mês e pretende dar o leite dela e tem elétrica. Então, veja se você... Ah, tá. Já vou falar sobre isso de testar e não aceitar, tá? Já retomo isso. Mas se você se adaptou com a sua bomba, tá ótimo, né? Já tem esse passo 1 do planejamento, já foi cumprido. A Denise vai mostrar qual que é a outra que não é indicada, essa que a Denise vai mostrar. Eu tenho a buzininha. Até a Medela não produz mais. O modelo mais barato, Medela é uma das marcas mais usadas no mercado, tá, gente? Só que eles costumam ser bem caras, a gente tem opções mais baratas e boas também. A Medela substituiu, ó, para um modelo tipo esse aqui, ó. Tá vendo? Que ele tem uma manopla aqui que você aperta, que eu tinha mostrado antes. Ela não faz mais esse modelo aqui, que é mais antigo, que é o modelo de pistão, que a Vani estava falando, né? Então, ó, a gente pega e puxa, né? Ele forma o vácuo, extrai o leite, e a gente solta. Então, esse aqui, a sucção dele é muito forte mesmo. E aí acaba machucando, tanto que acabou saindo de linha, tá? Então, só que como vocês viram, né? Por que ela chama manual, né? Porque todo o esforço, né? Quem faz o bombeamento é a mãe, né? Então, e uma dica aqui, vou aproveitar para dar uma dica, tá? Para as mães que vão começar a bombear. Quando vocês forem bombear, eu não sei se vocês já repararam na amamentação, o bebê, quando ele começa a mamar, ele começa aquela sucção rapidinha, né? Rapidinho, rapidinho. Isso é para estimular o reflexo de ejeção, né? Ou seja, a liberação da ocitocina para o leite sair. A gente estimula a mesma coisa na bombinha. Então, você começa rapidinho, né? De leve, mas rapidinho. Opa, começou a fluir o leite. Aí você, como o bebê faz, né? Uma sucção mais lenta. E aí solta. Aperta longo e solta. Você vai ver que isso, simples assim, né? Ao invés de você continuar bombeando rapidamente e loucamente quando o leite começa a fluir, você vê que essa simples diferença que você faz, né? De fazer um aperto mais longo aqui e soltar, vai fazer com que você obtenha mais leite, tá? Isso é bem, bem legal. E você vai ter que fazer isso manualmente, né? Porque essa é manual. Agora, existem bombas elétricas que têm os dois tipos de sucção. Ele faz isso automaticamente, né? Ele começa nessa sucçãozinha, sucção, né? Entre aspas, mais rápida. E aí, depois ele começa, né? Num movimento, né? Num nível de vácuo diferente, né? Para que você extraia o leite. Né, Vani? Uhum. Sim, sim. A Thaline falou que ela ganhou uma dessa, que é a seringuinha, e machucou bastante. E é o relato, tá, Thaline? Além de dar esse registro que não sai o leite, nossa, mas o leite não sai, é bem comum machucar. E aí a gente, às vezes, tem mulheres que não conseguem nem ofertar depois por causa dessa, porque fica uma machucadura mais ali, né? Puxa bastante. A Thaline trouxe também que testou. Daí, só pra avisar, tá, Denise, que já vai dar 1 hora, tá? Eu acho que a gente... Meu Deus! A gente deu um gostinho, mas sábado tem mais. A gente conversa sobre o que a gente não falou hoje no sábado. Mas isso assim, ó, Thaline, você testou a colher e ele não aceitou. Então, uma coisa que a gente fala, esse mês de adaptação para a mulher pode ser o mês de adaptação para o bebê. Eu não gosto de pensar de não ofertar o seio para dar, não precisa. Assim, ele já vai passar por isso mesmo, pode dar bastante o seio. É muito comum as mulheres relatarem que tá perto de voltar a trabalhar e, de repente, o bebê começa a sugar bastante. Pode dar, não vai acabar o leite, pode dar. Só que a gente pode também introduzir elementos novos para o bebê nesse período, tá?
Porque assim, ó, o bebê, gente, claro que ele precisa ter uma preparação neurológica. O bebê, ele nunca vai conseguir a adquirir alguma habilidade sem estar pronto neurologicamente. Porém, se a gente não ensina, ele também não vai ficar pronto, tá? Então, quando a gente vai introduzir um elemento novo, como a colher, como o copo, a gente vai falar dessas duas metodologias porque elas são indicadas. Mas claro que a mulher, ah, não, eu quero voltar. E para quem aconteceu isso na minha família, assim. Olha, eu vou cuidar, mas eu não dou conta, tem que ser na mamadeira. A gente maneja os riscos e vamos embora, né? Então, a gente vai falar dessas duas metodologias, que é o copo e a colher, por elas terem uma indicação, mas isso vale para qualquer metodologia de oferta. O bebê precisa de um tempo. O bebê precisa ser ensinado, né? E aí pensa, lá quando volta a trabalhar, já vai ter adaptação de ficar com outra pessoa, de uma outra rotina, e aí de repente ele tem que aprender mais o elemento da colher, do copo, seja lá o que for. Então o que a gente sugere? Começa a testar antes e o bebê não vai aprender no começo. Então pega a colher e tenta a mesma colher de volta, que você disse que já tentou muitas mamadeiras, né, Thaline? Eles brigam mesmo, sabe? Vai molhar. Eu brinco assim, não, bebê pró amamentação, ele quer mamar só no peito. Eles brigam, porque para eles é muito diferente. Tem bebê que aceita mais fácil. Então, mas eles brigam porque é desconhecido, eles não sabem qual é o movimento que eles têm que recrutar para lidar com aquele objeto. E quanto mais novo, menos recurso eles têm. Então, como que é a única maneira que a gente tem de ensinar? Ofertando várias vezes. Aí tem que considerar de ofertar várias vezes. Veja também qual é que você se sente melhor. Porque às vezes a gente está dando ali no copinho, mas a gente dá assim, ó. Ai, que medo, não dá, não vai rolar, né? Em vários momentos do dia. Porque às vezes o bebê, no final do dia, ele tá super mal-humorado. Estressado. Uhum. Mas de manhã ele tá de boa. Então, para ele aprender uma coisa nova, pensando que é um sujeito que tem muito pouco recurso de recrutar, né? Então, eu tô falando aqui para ti, você já tá pensando na mamadeira, já tá pensando no copinho, já tá pensando. O bebê só tem experiência. Então, ele precisa viver essa experiência com mais calma, com mais bom humor, várias vezes, que daí, quando você voltar ao trabalho, ele já vai ter uma experiência mais próxima. E vou falar, eles aprendem. Eu nunca conheci um bebê que não pegou, sabe? A Thaline falou exatamente, de manhã ele pegou, de tarde não. É muito comum isso acontecer, sabe, Thaline? Mesma mamadeira. Porque de tarde eles já estão estressados, eles já estão cansados. Então começa nesse período a oferecer. Oferece, né? Dá uma quantidade menor para ele também mamar no peito, mas que ele se acostume com esse instrumento para não ser toda novidade junta, né? Então essa é mais uma coisa, eu tenho certeza. Isso eu garanto. Se nada garante nada, isso eu garanto. O bebê aprende. Tá? Mas a gente precisa dar tempo e experiência para ele, tá? Tem uma perguntinha aqui a mais, Denise. Peraí que eu vou ler. Meninas, qual o tempo que dura no freezer quanto na geladeira? Você quer responder, Denise? O leite, no caso. Quanto tempo de conservação? No freezer a gente deixa 30 dias, 45 dias, né? Aham. No E na freezer geladeira... É engraçado porque a gente tem. Eu às vezes fico confundindo, porque os americanos utilizam tempos, tipo, absurdamente longos de armazenamento no freezer, né? Eles deixam, sei lá, 6 meses no freezer. E aqui eu não sei por quê, né? Eu acho que é uma questão da Anvisa, da nossa vigilância sanitária. Eles eles são muito rigorosos assim no controle de qualidade, vamos assim dizer, do leite materno. Então aqui no Brasil a gente deixa no máximo por um mês no freezer, né? Se eu não me engano, 12 horas na geladeira, né? 8 a 12 horas na geladeira. E em temperatura ambiente você deixa acho que só 4 horas, né? É isso? Uhum. A Thaline falou que amou a live. Obrigada, Thaline. A gente também amou a participação de vocês. Mas então, sábado, que a gente quer a gente conversar. tem que continuar com a roda no sábado, né? Porque a gente deixou de falar algumas coisas super importantes aqui. E que aí é um gostinho de quero mais para sábado. Sim, sim.
Mas isso do tempo é bem controverso. Vocês vão sempre ler coisas diferentes. E o Brasil segue um padrão banco de leite, assim. Ah, do banco de leite. Mas os estudos internacionais, eles é bem isso que a Denise falou. Na Europa, eles têm estudos que indicam 3 meses. E nos Estados Unidos, até porque a cultura nos Estados Unidos é muito diferente. Eles não têm licença maternidade. E eles até ofertam bastante leite, mas eles não têm uma prática de amamentação prolongada, né? Uhum, Então, tem lugares que falam 6 meses. uhum. Aqui, por uma questão de adaptação transcultural e tudo, a gente sugere. A gente sempre fala da informação do Ministério da Saúde, que é 15 dias, porque daí a mulher também tem uma opção, mas a gente sabe que 30, 45 dias a gente ainda está dentro da segurança. Que tem isso, tem o leite que quanto menos tempo congelado, menos nutriente a gente perde. Quanto mais tempo, não quer dizer que ele deixou de ser seguro, sabe? Ai, tem várias perguntinhas, Denise. Espera aí, não disse tchau, não. Espera aí que eu vou resgatar. Deixa eu complementar. Tanto que como a gente faz assim, você faz o estoque para a primeira semana da volta ao trabalho, né? Para garantir que está ali. Mas o ideal é que você extraia no dia anterior o que você vai ofertar para o bebê no dia seguinte, né? Por quê? Porque quanto mais fresco tiver esse leite, melhor. Mais ele vai ter nutrientes e tal. E aí tem todo, né? Você só aquece esse leite em banho-maria, né? Depois que começou a surgir as bolinhas lá da água do banho-maria, você desliga essa água, né? E aí você coloca, né, o leitinho lá para ele, né, esquentar nessa aguinha que ferveu lá, né? Mas você não deixa ele fervendo, né? Porque tudo isso para preservar todas, né? Todas não, mas o máximo de propriedades do leite que você conseguir, né? Porque afinal, é por isso que você está dando leite materno, né? Porque ele tem coisas que a fórmula não tem, né? E como é tudo biológico, você precisa preservar essas coisas. O que você quer falar? Essas propriedades. O Insta não derruba mais a gente? Porque já passou, não derrubou. Peraí. Que já... Eu tô aqui, ó. Vamos tentar, gente. Se derrubar, eu vou anotar as perguntinhas e a gente vai responder no sábado. Mas, ó, a Thaline falou dos saquinhos para congelar, que ela comprou agora. Legal. O saquinho ocupa... Thaline, pode usar. A gente, enquanto consultora, a gente é persecutória, né? Eu gosto muito do vidro com tampa de plástico. E aí eu sugiro no saquinho não deixar tanto tempo, porque a conservação era sempre melhor no vidro. Mas se for assim, vou conservar para essa primeira semana, vou fazer um estoque ali pode usar. Ele tem a certificação da Anvisa e tal, e realmente tem essa vantagem de ocupar menos espaço. A gente sempre sugere de tirar uma quantidade, não 300 ml num pote ou num saquinho, né? Tenta fracionar, porque se vocês descongelarem, não tem como utilizar novamente, vai ter que consumir em 12 horas. Uhum. E nada do que você ofertou, por exemplo, ofertei para o bebê, né? Mas ele não tomou tudo, descarta. Não pode voltar para a geladeira para você ofertar numa próxima mamada, por exemplo. Vai para a boca do bebê, ele não tomou tudo, descarta, porque tem o risco de contaminação. Foi para a boca. Isso, inclusive o leite artificial. Exato. A Ali falou se não pode deixar na porta da geladeira, correto? Ali, a nossa sugestão é de colocar no fundo da geladeira, né? Mais pro alto, quando ficar na geladeira, assim, né? Mais perto da parte gelada. E no freezer também deixar no fundo. Porque cada vez que você abre a geladeira, você perde calor. E aí é mais fácil mais fácil de, entre aspas, estragar ou da gente perder ali o refrigeramento do leite. Então, na porta da geladeira, a gente não sugere mesmo, bem lembrado. É que como a gente fez um roteiro, gente, mas como a gente foi conversando, a gente não conseguiu falar tudo, tá? Mas a gente vai respondendo. Pode ir falando, Denise, que eu vou vendo aqui. Pense sempre o quanto esse líquido é precioso, né? É precioso por si mesmo e é precioso porque vocês vão ralar ali um pouquinho para tirar ele, né? Então você não vai querer perder de jeito nenhum. Então você tem que garantir que ele vai estar sempre o melhor armazenado possível. E já puxando do armazenamento, é importante a gente falar do transporte,
tá? Então, você congelou, né? Você extraiu, você pôs no freezer. Como que você vai levar isso para casa, tá? Você tem que colocar a etiqueta da primeira ordenha do dia. Então, a primeira ordenha do dia foi no dia, sei lá, vamos dizer, dia 10/6, né? Às 7 horas da manhã. Todas as outras você vai coletar no mesmo potinho. Eu não recomendo colocar mais do que 100 ml no mesmo pote, por causa disso do descarte. Eu não sei quanto que a Vani recomenda, mas eu vou mais ou menos por aí, né? Uns 90 ml a mamada. E aí, beleza. Vou levar para casa agora, tá? Você vai ter que comprar, né, uma sacolinha térmica, né? E aí tem aquele Gelox, que é um negócio plástico bem duro, que dentro acho que vem um gel que congela aquilo, né? Então você vai investir no Gelox e numa sacolinha térmica. No final do dia você vai pegar os potinhos que você encheu, né? O potinho, enfim, vai colocar ali e vai transportar. Chegou em casa, freezer. Certo? Certo. A Taline falou que o plástico é mais barato que o vidro. Então, Taline, já não sei te dizer, porque eu tenho vários vidros aqui em casa e acabo que quando nas minhas consultorias eu empresto o vidro. Mas tá bem mais barato do que já foi, sabe? A gente consegue comprar no Mercado Livre, assim, ó. Tem um lugar, não sei se pode isso, mas eu vou falar o nome. Na Cloroquina, que tem vários potinhos super baratos. Lá no centro de Curitiba. Não é Cloroquina, não. Cloroquima. Cloroquina, tá que é um bom. negócio que é lá na Tibagi. E eu, por exemplo, compro lá, ali na 7 de setembro, onde tem as lojas de embalagem, vira e mexe, tem promoção. Então tá bem mais barato do que já foi, sabe? Mas são opções, né? A Thalita perguntou. Eu levantei a mão aqui para a pergunta da Taline, porque é o seguinte, ele é com certeza mais barato, porque é plástico, mas pensa a longo prazo, Taline. Eu acho que é da Taline a pergunta, né? Porque assim, o plastiquinho você não reaproveita, ele é descartável, tá? É o que tá lá nas recomendações dele, que ele seja descartado. E o vidro não, né? O vidro você pode higienizar, como a gente faz, né? E toda a esterilização, né, do material que a gente usa, da bomba, a gente esteriliza o vidro da mesma forma e você reaproveita várias vezes, né? Então pense, né, você não vai estar produzindo lixo, né? E você vai ter algo que você vai estar ali sempre reaproveitando, sempre usando. Então, qual que é a vantagem do saquinho que eu vejo? Principalmente se você tem pouco espaço no teu freezer, né? Então, você consegue deixar tudo juntinho ali, né? Só que você não pode reaproveitar esse saquinho. Eu desconheço um que seja reaproveitável, tá? Mas eu não sei se a Vani conhece algum que dê para reutilizar depois. Talvez seja por isso que seja mais barato. Tem alguns que sim, só que a indicação é não utilizar muitas vezes, né? Porque tem o plástico, mas tem alguns que é o reutilizável sim. A Thalita perguntou, Thalita que é a minha cunhada. Meninas, tenho pouco leite, com certeza não terei para fazer ordenha. O que fazer? Assim, ó. Eu quero que a Denise responda, né? Porque a minha cunhada, a gente já conversou disso, mas uma coisa assim, para as mulheres, que primeiro que a própria extração do leite, por isso que a gente começa um mês antes, a tendência ao corpo é fazer um up de produção. À medida que você vai extraindo, a gente está mandando uma mensagem para o cérebro assim, está precisando de mais. Então, a tendência é aumentar, né? Porque o que faz aumentar o leite, a extração é o principal, né? Mas a gente também entende, por rotina e tal, que às vezes a gente tenta... há mulheres que têm leite, que o bebê está ganhando peso, que você vê, e na extração, às vezes, ela não consegue armazenar tanto, né? Ou a rotina, volta ao trabalho. Tem mulheres que têm 8 horas de trabalho, 1 hora de transporte, fica 10 horas... E aí chega em casa, às vezes não consegue. E aí, se não armazenar e for fazer um apoio na complementação, tá tudo bem também, gente. Eu acho que a ideia da gente falar de amamentação e retorno ao trabalho não é a gente dar para as mulheres mais um peso. Tipo assim, nossa, você tem que fazer isso, porque isso que é bom. A ideia é falar que existe essa possibilidade, que a gente pode tentar. E de acordo com a realidade de cada um, a gente vai conseguir a amamentação e retorno ao trabalho possível. E a possível é a boa para a mãe e para o bebê.
né? Mas aí, Denise, o que que ela faz para aumentar o leite? É isso mesmo que eu ia Ou falar. transtorno ocular? É isso, à medida que você for nesse planejamento for colocando, aumentando algumas ordenhas no dia, né? Você vai estimular o teu peito a produzir um pouco mais, né? Mas pode ser que você não consiga extrair o volume, né, necessário que o seu bebê precise no dia, por exemplo. E tá tudo bem, né? Porque se você garantir metade, 30%, 20%, enfim, o quanto você conseguir garantir para o seu filho de leite materno, nossa, já é um sonho, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, sabe? Às vezes não importa qual foi o volume total que você conseguiu. O importante é que você tenha o desejo de continuar amamentando o seu bebê, né? E que você está conseguindo extrair ali e cumprir pelo menos uma parte da demanda dele, né? E o resto você complementa, né? Então a gente não pode sofrer, né, por causa disso, né? E com certeza o que você conseguir produzir ali já vai ser um ganho e tanto para ele, né? Porque tem coisas que a fórmula, por exemplo, ela não supre, né? Se você toma vacina para Covid-19 hoje, dali a algumas horas você já vai estar produzindo, né? No dia seguinte, ali alguns dias a partir do momento que teu corpo conseguir produzir os anticorpos, né? Para aquela vacina, daquela vacina, pronto, você já vai estar passando para o teu filho, né? E isso vai estar nos 20, 30, 40, 50, 100 ml que você der para o seu filho, né? Então, é isso que você precisa entender. Que o que você conseguir extrair, né? O que você conseguir deixar para o seu filho já está ótimo. Vai ser exclusivo? Perfeito. Não, vai ser complementado? Perfeito também, tá? A Tanine fala que ela não é de Curitiba, porque a gente indicou lugar aqui, né? Mas pede então para o Mercado Livre, Taline, ou usa os seus pacotinhos, tá tudo certo também, né? Com Tem na certeza, para Amazon você ter também. comprado. Eu gosto eu compro eu já comprei na Mercado Livre, na Amazon não comprei. Mas com certeza, se você comprou os pacotinhos, você verificou procedência, teve indicação, confia também na sua pesquisa, tá? Uhum. Eu quero fazer um estoque a longo prazo. Tenta dar preferência para o potinho de vidro, né? Mas tá tudo bem, usa seus pacotinhos. A Priscila perguntou se dá para ferver a bomba, se precisa ferver a bomba a cada tirada de leite. Ai, gente, peraí. Ai. E a Thalita falou que tá com medo. Quer responder primeiro a Priscila, Denise? Se precisa ferver a bomba a cada tirada de leite? Olha, eu recomendo que você ferva pelo menos, né, uma vez no dia lá e que você mantenha, você higienize ela, né, passe uma aguinha e aí deixa ela emborcadinha, em cima de um paninho, né, para que não entre poeira ali, entre uma ordenha e outra. Porque a gente sabe que no trabalho você não vai ficar conseguindo higienizar isso a toda ordenha, né? Mas é importante que uma vez no dia, ou quando você chega em casa, né, você esterilize todo o seu material que você vai usar no dia seguinte, né? Como é que a Vani faz as tuas recomendações? Também. Né? Uhum. Porque essa coisa da gente ferver tudo o tempo todo, gente, não é um processo benéfico para o bebê, né? A gente acha que, na verdade, o excesso de higiene tem estudos que indicam que isso não traz os benefícios que a gente acha. O importante é a gente manter. Eu sempre falo, gente, a mãe tem bom senso, né? Vai ferver uma vez por dia, porque o leite é uma questão que prolifera muito micro-organismo. Então, naquelas dobrinhas, é legal ferver por conta disso. E manter higienizado, tá? A gente não precisa e nem pode expor o bebê a um ambiente muito esterilizado, né? Uhum. A Thalita que perguntou agora sobre a questão da produção, falou que tá com medo de desmamar. Que ficou com medo de desmamar. E assim, eu acho que a gente tem que acreditar que a gente vai fazer um investimento possível ali, né? E eu sempre falo que eu não vejo o bebê não responder. Quando a gente faz, mas ele confundiu o bico, ele tá brigando com leite. Se a gente der tempo, espaço e continuar investindo, o bebê vai se adaptar, né? Então, assim,
a gente tenha os fatores de risco para desmame, mas se a gente está atenta e se orienta a mediar os problemas que tiverem, vai ser mais fácil da gente contornar esses desafios, né? Eu imagino esse medo mesmo, mas assim, pense que você vai ordenhar o que você conseguir, né? E que quando você estiver em casa, você pode, se você quiser, estiver bem disposto, você pode fazer um intensivão de peito, né? Que vai ajudar muito ali, né? Ao teu peito ser estimulado, o teu contato com o teu bebê, né? Ele vai estar sugando direto no seio. Eu acho que as possibilidades do desmame são pequenas, principalmente se você evitar mamadeira e tal, que a gente sabe da confusão de bicos. E também se tiver que ofertar, não tem problema, né? Mas é importante você, né, tentar continuar com esses vínculos e fazer tudo na medida do possível, né? Sem que seja um peso para você, né? Porque tudo que é muito difícil da gente manter, da gente conseguir, da gente se comprometer, a longo prazo ela não funciona, né? Então a gente vai se adaptando, né? A Thaline disse que é prima da Thalita, que foi ela que indicou a live. Que legal, Thaline. Sempre a gente tem vários espaços online na pandemia no Florescer. Cola na gente. A Thalita falou que ela é louca do leite, adoro. Geralmente com 6 meses. E, gente, se a gente cair, beleza, tá? Porque a gente não sabe, era já para ter caído, ó. Geralmente 6 meses é introdução alimentar. Tem problema em amamentar nessa fase? Priscila, não entendi muito bem a sua pergunta, mas assim, ó, a orientação, se não for essa a resposta, você manda de novo, ou enfim, depois também pode mandar nos nossos perfis, né, do Insta privado. Mas assim, ó, a amamentação, a orientação, né, do Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, exclusiva até os 6 meses, prolongada até 2 anos ou mais, né? Então, na introdução alimentar, com 6 meses, é a fase de introduzir, não é a fase que eles vão encher a barriguinha. Então, geralmente, na verdade, o que menos eles fazem é comer. Eles pegam a banana, põem no cabelo, cheira, e às vezes a gente fica com uma pressão que eles comam. E o que o bebê faz na introdução alimentar? Descobre textura, sabores, cheiros. E aí, à medida que ele vai caminhando no desenvolvimento, lá perto de 1 ano, a gente vai vendo que ele vai aumentando a ingesta, e aí com 1 ano inverte. A alimentação vira o alimento principal, porque até então era o leite, e o leite vira complementar, que não quer dizer que não tenha importância o leite materno, tá? Então, pode amamentar com a introdução alimentar, não precisa assim, mas eu não vou dar o peito no almoço porque ele tem que comer. Com 6 meses, ele vai descobrir sabor, vai descobrir cheiro. Então, se você pular a mamada, você está diminuindo a ingestão de nutrientes que o bebê precisa. Ainda mais com 6 meses que eles aprendem tantas coisas. Com o tempo, à medida que ele vai se familiarizando, você organiza uma rotina que vai ter o alimento e vai ter a amamentação. Mas assim, pequenininho, pode amamentar sem preocupação, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha, Denise, que daí a gente... A Priscila agradeceu a nossa resposta. A Thalita disse que eu tento acalmar ela, mas a mãe de coração de mãe é fogo e a gente entende. Que comprou a bomba também elétrica, a Thalita falou. A Flávia diz que está aqui no Mamazinho. Adoro, a gente escuta a live e já... Adoro quando vocês falam assim, vai ficar tudo bem sem peso para a mãe, a Thalita falou. Que bom, porque a ideia nossa é apoiar a amamentação, é dar informações com base científica, mas não é que essa informação seja um atravessamento violento, mas sim que elas ajudem vocês a construírem a maternidade de vocês, que cada maternidade é única, e igual cada bebê, igual cada mulher, né? Isso aí. E é isso, finalizamos as perguntas, Denise. Ei! Adorei essa live, muitas perguntas, achei o máximo. Eu também gostei. E é engraçado que não apareceu nenhuma aqui pra mim. Pra mim, parou no coletivo Lotus Curitiba, quando eles entraram. Ou seja, acho que lá no início da live. Sério. E aí, ó. Não.
Não sei o que aconteceu, mas que bom que deu tudo certo. Eu tô animadíssima para continuar a falar sobre isso, e sobre todo o universo da amamentação no sábado com vocês. Aonde que a gente vê os links para inscrição, né? Porque tem que se inscrever, né? Para a roda de amamentação no sábado. Não tem, Sim. Vanessa? Então, a gente tem na página do Instagram do Florescer, a gente está tanto na publicação quanto na bio, a gente tem o link de inscrição, vocês preenchem um formulário, e aí a partir desse preenchimento do formulário, a gente manda o link para participar, tá? Esse encontro, ele é aberto e gratuito, mas a gente pede para se inscrever até para a gente conseguir saber quem vai entrar, quantas pessoas vão ter, né? Vai ser sábado, no Dia dos Namorados, dia 12, às 9h30 da manhã, até mais ou menos 11 horas, tá? Não precisa assim, nossa, vou ter que ficar ali anotando, né? Porque às vezes com o bebê é assim, a ideia é ir lá, conversar, o bebê quis mamar, amamenta, o bebê pediu para trocar fralda, sai, troca a fralda e volta. Então, a gente tem o desejo desse espaço um dia tornar-se presencial novamente, né, Denise, para a gente tomar café juntas, conversar. Mas a gente, em momentos que a gente precisa se cuidar, a gente faz assim esse encontro nessas janelinhas aqui virtuais que estão nos aproximando apesar da distância. Então, eu e a Denise vamos estar lá e a gente espera que vocês também estejam lá se vocês puderem. Tá bom, gente? É isso aí, esperamos mesmo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Sempre bom essa troca, né? E a gente se vê no sábado, então. Então tá. Muito obrigada pelas perguntas, pela participação. Foi muito maneiro, muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Denise, muito obrigada por mais essa live, pela parceria, né? Sempre bom estar com você também, Vani. Eu tô igualmente, fico super feliz. Tá bom, querida? Tá bom, uma boa noite para todos aí, então. Boa noite, gente. Até mais. Até, tchau, tchau. Tchau.